Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e finalmente o Carlos de Penha é do Vasco. Eu já havia informado para vocês alguns vídeos atrás sobre essa situação e de fato está definido. O uruguaio desembarca no Rio de Janeiro nessa próxima terça-feira, fará exames médicos e assinará com o Vasco um contrato até o meio do ano, porém com possibilidade de ser renovado até o final de 2022. A gente, é claro, durante o vídeo vai trazer todos os detalhes dessa negociação importante para o Vasco na disputa dessa Série B do Campeonato Brasileiro, um reforço de fato, se não for de peso, no mínimo de luxo, pois esteve nesses últimos anos disputando a Liga dos Campeões pelo Dinamo de Kiev. Além dele, também vamos falar sobre a situação de mais alguns atletas. Benjamin Rollheiser, o argentino de 22 anos, que veste a camisa do River Plate, já recebeu a proposta do Vasco da Gama e a situação está muito bem encaminhada e de fato tudo mostra e evidencia que o atleta deve também vestir a camisa do Vasco nessa temporada. Vamos falar sobre a situação do Fabrício Anguilleri também, outro jogador argentino que pode fechar com o Vasco da Gama, também do River Plate, dessa vez um lateral esquerdo, um dos melhores do futebol sul-americano. O Vasco já fez contato e a gente vai trazer aí as palavras do empresário do jogador. Além disso, falar sobre a saída de Matias Galarza e muitas outras informações importantíssimas se tratando do mercado do Gigante da Colina. Então, é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, se você torce para o Vasco, se inscreva aqui no nosso canal. É importantíssimo a sua ajuda. A gente está na meta aí de chegar aos 63 mil inscritos, então nos ajude se inscrevendo, ativando também o sininho de notificação. Se você gosta dos nossos vídeos, ative o sininho de notificação para que todos os vídeos que a gente envie cheguem até você. Além disso, também deixem o seu like aqui embaixo, porque ajuda o engajamento do vídeo no YouTube e também o seu comentário. Não sei se vocês estão percebendo, mas a gente está respondendo quase todos os comentários aqui embaixo. Então, é claro, participe também deixando a sua opinião sobre o que você vem achando desses reforços do Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque de fato é isto que importa. Eu já quero iniciar trazendo notícias boas, porque eu já venho informando para vocês em alguns vídeos, eu já inclusive havia confirmado sobre essa situação, mas de fato está 100% definido. O Carlos de Penha é um jogador do Vasco da Gama. Ele chega na terça-feira ao Rio de Janeiro. Nos meus últimos vídeos eu havia informado que ele chegaria na segunda, mas segunda ele estará saindo do Uruguai, país onde ele atualmente se encontra, inclusive o país onde o próprio nasceu, e terça-feira desembarca na cidade carioca, no Rio de Janeiro, para realizar exames médicos no CT Moacir Barbosa e assinar um contrato com o Vasco até junho. Deixando bem claro, um contrato que não terá opção de compra, que esse contrato aí está sendo fechado baseado no conflito que atualmente há entre Rússia e Ucrânia. Dependendo, se em junho, quando o contrato dele com o Vasco terminar, o conflito ainda estiver acontecendo, o contrato dele poderá ser renovado até o final de 2022. Porém, um motivo aí que é benéfico para o Vasco é a vontade do jogador. Ele passou 5 dias na Ucrânia durante esse conflito, recebeu ali, teve alguns traumas durante todo esse período, esses 5 dias vividos por lá, e ele em alguma entrevista deixou bem claro o seguinte, abre aspas, eu não me importo com o material, no caso que ele deixou na Ucrânia. Ele segue dizendo, o que eu tinha, eu deixei lá. E de jeito nenhum vou voltar. Minha família é o que mais importa para mim e agora vou me dedicar a eles. Ou seja, o objetivo do Carlos de Penha não é retornar à Ucrânia e tudo aí beneficia o Vasco e faz com que, caso o contrato venha terminar no meio do ano, ele ou permaneça até o final e caso realmente no final do ano o contrato com o Vasco termine, ele nem sequer renove, pois o contrato com o Dinamo de Kiev, seu clube atual, vai apenas até o final dessa temporada. Então a grande possibilidade, caso realmente ele venha permanecer até o final da temporada de 2022 com o Vasco e fazer, é claro, um bom ano com o Gigante da Colina, ele assinar um contrato aí por mais anos com o Vasco da Gama. Além disso, ele ontem, através de suas redes sociais, postou esse vídeo aí que está aparecendo para vocês, ele que está sem atuar desde fevereiro e agora dentro da sua casa vem cuidando da parte física. Inclusive, colocou na legenda o seguinte,
preparando para o que vem. Ou seja, o atleta numa expectativa muito grande, ele tem 30 anos, 1,77 m, é um atacante, joga pelo setor ofensivo, tem prioridade inclusive jogar pelo lado esquerdo do campo e nas últimas 4 temporadas pelo Dinamo de Kiev somou 102 partidas, 19 gols e 18 assistências, um jogador de bastante qualidade que chega para subir o nível aí do setor ofensivo do Gigante da Colina. Deixe a sua opinião se você acha que será um bom reforço para o Vasco da Gama. Além dele, o Vasco também se aproxima de outro atleta, o Benjamin Rollheiser, o outro argentino, né? Outro sul-americano, o Carlos de Penha é uruguaio e o Benjamin é um argentino de 22 anos, uma das grandes promessas aí do futebol argentino. Inclusive, para vocês terem noção, ele esteve nessas últimas Olimpíadas de Tóquio, né, junto com a seleção, então realmente é tido aí como um dos nomes bem falados, um dos nomes aí comentados no meio aí do país, no caso do futebol argentino. E a informação que a gente teve ontem é que o Vasco há um tempinho já vem sondando a situação do atleta e ontem foi confirmada a proposta do Vasco pelo jogador. O canal Atenção Vascaínos, dar crédito, é claro, às notícias do jornalista Flávio Dias, trouxe a informação para nós de que o Vasco fez uma proposta para dividir em 3 valores, o valor fechado, né? A proposta seria aí de um montante que giraria em torno de $1,5 milhão, algo aí em torno de 7 milhões de reais, e o Vasco fez uma proposta dividindo esse valor. A primeira parcela desse montante seria paga agora, no início, assim que o jogador aceitar a proposta. A segunda parte desse valor, desse montante, seria paga depois de junho e a terceira parte desse montante após aí junho, no caso, quem sabe até mesmo já com a 777 Partners dentro aí da SAF do Vasco e podendo pagar essa terceira parte. Esse valor não iria para o River Plate, iria para o atleta, pois inclusive o Benjamin Rollheiser nem treina mais com o River, já foi afastado do elenco, ele tem contrato com o clube argentino até junho, não quer renovar e tudo isso é um facilitador importante para que o Vasco feche com o jogador. Segundo informações que a gente teve, é que o atleta e o seu empresário gostaram da proposta enviada pelo Vasco da Gama. Inclusive, ele também gostou demais do projeto a longo prazo do Vasco, né? Que agora a constituição da SAF tudo facilita a chegada de jogadores de um nível maior, que querem subir na carreira e ver no Vasco já um clube com potencial para isso. E ainda mais com a chegada da SAF, aumenta aí a possibilidade de trazer esses grandes jogadores. Então a intenção atual é que de fato ele venha vestir a camisa do Vasco da Gama. O único impedimento são concorrências, porque o Vasco conta com algumas concorrências do próprio futebol brasileiro. Atlético Paranaense e Cruzeiro são 2 outros clubes que também fizeram proposta pelo jogador e ontem a gente teve a informação que o América Mineiro se juntou aos clubes dos interessados. Além do América Mineiro, Botafogo e Atlético Mineiro também fizeram algumas sondagens pelo atleta. Então, apesar do Vasco ter feito a proposta e agradado, há uma coisa aí que dificulta, né, nas negociações, que são esses outros clubes interessados, mas tudo de fato indica que mesmo com esses outros interesses, o Benjamin Rollheiser venha vestir a camisa do Vasco da Gama. Se você está empolgado aí com o jogador, deixe também, é claro, a sua opinião aí nos comentários. Nos próximos dias a gente vai ter essa informação e, é claro, de fato, caso ele venha aceitar, só vai faltar a assinatura do contrato para ele ser oficialmente um jogador do Vasco da Gama. E falando ainda sobre outro sul-americano, dessa vez o Fabrício Anguilleri, um lateral esquerdo também do River Plate, companheiro de equipe do Benjamin Rollheiser, um jogador de bastante qualidade e que nesses últimos dias surgiu dentro do Vasco da Gama como uma possível especulação, um possível reforço. Ontem, o Detetives Vascaínos entrou em contato aí com o empresário do jogador para perguntar sobre a situação. Ele foi perguntado aí se realmente o Vasco fez algum contato com ele, foi perguntado sobre a situação do Vasco e o Pascoal Lescano, que é o empresário dele, negou que pelo menos ofereceu o atleta a algum clube brasileiro e principalmente ao Vasco. Ele disse o seguinte: nós não oferecemos a nenhum clube o jogador. Os clubes do Brasil que nos procuraram foram por pensamento próprio. Ou seja, ele deixou bem claro que não houve oferecimento por parte dele ao Vasco, mas deixou bem claro aí também no ar, né, que houve uma procura de alguns clubes brasileiros. E como ele falou, né, parece aí, deixou entender que o Vasco foi um desses clubes que foi até ele
procurar saber sobre a situação do jogador. E assim que o apresentador aí, né, da página Detetives Vascaínos foi até o empresário e seguiu perguntando se ele já havia recebido alguma proposta do Vasco, o agente não respondeu. O que é de fato algo muito estranho, pois a gente que tem o feeling aí, né, dessas contratações de mercado, a gente vê as atitudes do mercado de alguns empresários, isso dá a entender que de fato houve uma proposta e o empresário preferiu não comentar sobre ela. É claro, a gente espera que nas próximas horas essa situação venha a ser bem resolvida, porque a informação que a gente teve sobre essa aí possível negociação com o Fabrício Anguilleri é que ele teria sido oferecido ao Vasco, porém o alto pedido salarial do atleta teria feito o Vasco recuar, mas agora a informação é outra, pois o seu empresário deixou bem claro que o Vasco foi atrás dele. Então, quem sabe, as negociações não estão acontecendo, o Vasco já fez uma proposta e por enquanto pode estar aí em negociações. Vamos esperar, vamos aguardar, o empresário ainda não respondeu aí essa página, mas a gente vai tentar buscar informações aí nessas próximas horas, para quem sabe trazer no vídeo da parte da tarde o que está acontecendo. Mas o fato é, houve uma procura do Vasco pela situação do lateral esquerdo, um dos melhores do futebol sul-americano, e a gente espera, é claro, que as duas partes, tanto o jogador e o seu empresário, quanto o Gigante da Colina, possam chegar a um acordo, pois seria uma excelente contratação para a lateral esquerda nesse ano de 2022. Deixe também nos comentários a sua opinião, porém, por enquanto, só para evidenciar e deixar claro mais uma vez, as negociações estão travadas, devido ao alto valor salarial pedido pelo Fabrício Anguilleri. E para finalizar o vídeo, rapaziada, sobre esse assunto de mercado, Matias Galarza. Ontem o jogador, através do seu Twitter, colocou esse emoji aí que está aparecendo para vocês, um olhinho em um avião, deixando bem claro que está viajando muito provavelmente para Coritiba, pois como eu já havia informado para vocês nos meus últimos vídeos, o Galarza estava muito próximo de acertar com o Coritiba e só faltaria a assinatura. Então ele deve estar viajando para o Paraná, deve ter chego aí, inclusive, neste domingo já ao local para assinar com o Coritiba um contrato até o fim de 2022 com opção de compra em definitivo no término do contrato. O clube paranaense, no caso, já havia formalizado uma proposta, o negócio já avançou e agora só falta a assinatura para finalizar de vez a situação. E para finalizar agora, também, né, rapidinho o vídeo, só trazer algumas informações rápidas e importantes. Primeiro, sobre o Leandro Castan. Ontem ele foi anunciado oficialmente como novo reforço do Guarani, ou seja, rival do Vasco será o Guarani, né, adversário do Vasco na Série B, contará com um ex-jogador, no caso o Leandro Castan. Além disso, Luiz Cangá, muito perto de definir o seu futuro, deve ser no Emelec, clube do futebol equatoriano. Jogador aí que passou pelo Vasco, não teve o seu contrato renovado, vai fechar em breve com o seu próximo clube. E o Fintelman, goleiro que foi emprestado ao Bangu nesse início de ano, retornou ao Vasco, treinou durante alguns dias no CT Moacir Barbosa e deverá ser emprestado novamente nesses próximos dias. Seu contrato com o Vasco até o final de 2022 e o Vasco não tem a intenção de permanecer com o goleiro para esta temporada. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o vídeo, trazendo aí todas as informações importantes para você. Se curtiu, deixe seu like no vídeo, compartilhe e à tarde a gente volta com mais informações para você. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo seu comentário, seu like, se inscreva e, é claro, seja um membro ativo do canal Gigante. Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.